Agora, não adianta nós chegarmos só com a definição da fonte do dinheiro, né? Vamos gastar como? Qual a prioridade? Que prioridade que tem? Prioridade 0, 1, 2, 3? Que área dentro da dança? Que área que está mais sensível? Que área que é preciso fortalecer mais? O ensino da dança também. Quer dizer, isso aí são questões que dentro da cadeia produtiva, falando, né, de economia da cultura, quer dizer, a questão do ensino da dança nas escolas, né, nas comunidades, não é só nas escolas, na comunidade também. Quer dizer, então, são questões importantes, vocês vão ter que refletir, discutir isso aí, para levar ao Ministério, propor no momento em que isso aí for se oportunizar esse momento aí. Né? Isso atendendo até uma provocação da Anaíse, né? Logo no início da abertura aqui. Né? Eu acho que em linhas bastante gerais, né? Acho que é isso um pouco que o Ministério vem fazendo, vem direcionando e da importância de vocês realmente se organizarem para modificar, inclusive, esses números que a Helena colocou aqui, né, para melhor, evidentemente, né, e valorizar esse setor tão importante que é a dança. Eu acho que era isso. Obrigada, bom dia a todos. Ouvindo aqui os meus colegas de mesa, né, eu percebi que muitas das questões que eu estaria trazendo para vocês, elas já foram aqui colocadas e muito bem expostas, né? E isso, por um lado, é uma tranquilidade, porque alguém já falou com muita propriedade sobre temas. Mas uma coisa me chama a atenção nisso, que quando se fala hoje na questão da economia criativa, pouco se sabe o que isso significa. Esse conceito, ele está em revolução no mundo. Eu diria que ele está naquele processo de revolução científica, né? E que todos tentamos, na verdade, ter um pouco de discernimento, ter um pouco de bom senso e saber, na verdade, sobre o que estamos tratando. Com essa lógica, assim, um pouquinho desfocada, no ano passado, o SEBRAE, que é que eu represento, criou, na sua estrutura, e na estrutura rígida, na estrutura consolidada do SEBRAE, um novo segmento de trabalho, que é a economia criativa. E lá estou eu, nessa missão de dizer para o sistema e dizer para o SEBRAE, cuja missão é trabalhar pequenos e micros empreendimentos, o que isto significa lá dentro. Então, uma das nossas primeiras ações foi criar um termo de referência, que até discutimos um pouquinho com a Anaíse, né? Valeria a pena distribuir aqui, mas isso está bastante acessível, é só baixar, está no site do SEBRAE. Ou seja, o SEBRAE se preocupou em definir para dentro de si, para estar de acordo com a sua missão institucional, o que é a economia criativa para nós. Lá vocês vão achar esse termo de referência no site, que se chama Termo de Referência para a Cultura e Entretenimento. Olha de onde viemos, da cultura do entretenimento, e onde nós ousamos querer chegar, que é criando instrumentos internos para a economia criativa. E aí, claro, repassamos vários conceitos, várias vertentes, várias orientações. Esse conceito, na verdade, como eu falei, é um conceito em desenvolvimento, é um conceito em evolução ou em retração. No fundo, a gente não sabe muita coisa sobre isso. E pessoas, entidades, países tentaram mais ou menos estruturar o que significa essa história de trabalhar a cultura como uma vertente do desenvolvimento, e essa é a amarra de todos, é observar no mundo atual, no mundo globalizado, que existe ainda um pilar do desenvolvimento que nunca foi explorado. Esse pilar é o pilar da cultura. Então isso, claro, é um risco grande e é uma imensa oportunidade. É um risco porque mexe, talvez, com um segmento e que se preserva, e tanto que continua, né? Estamos aí no século XXI, a cultura ela se reinventa a cada dia. E os pós-modernos, né, da atualidade, ousam dizer que não existe uma identidade cultural.
o que todos questionamos também, porque o nosso papel é ouvir, questionar e argumentar. Então, se não existe uma identidade cultural e se o mundo se preocupa em trabalhar a cultura como uma vertente de desenvolvimento, isso naturalmente nos apega à questão econômica. A questão econômica no sentido talvez mais estrito possível, que é o quanto isso vale. Isso é bastante importante. 3 conceitos estão basicamente atrás de tudo isso, que é o conceito das indústrias criativas, o conceito da economia criativa e o conceito da economia da cultura. Que, como a gente está nessa embolação toda, para nós deve significar coisas muito parecidas, né? Como se fossem, talvez, formas de trocadilhos ou forma de se sentir mais confortável ao falar desse tema. Mas o mundo faz suas escolhas. Quando a professora aqui falou da criação do ministério na Inglaterra, aquele ministério, ele foca algo que chama a indústria criativa. E a grande preocupação é com a propriedade intelectual, né? Essa é a vertente do ministério. Ou seja, quanto é que vale o seu talento? Quanto é que vale a sua ideia? Quanto é que vale a arte que você pensa em fazer antes mesmo de que ela seja executada? Ou seja, é pegar o intangível mesmo no campo da formulação, nas possibilidades de delimitação e precificar, dizer o quanto vale. E aí, como as ferramentas hoje são muito democráticas, muitas vezes não se consegue dizer o que significa. Você vai na internet, você baixa uma porção de coisas. Todas as ideias estão lá, todos os caminhos estão postos. Mas há uma discussão vigorosa. A Inglaterra acredita piamente que é através dessa, digamos, da circunscrição da propriedade intelectual é que o campo da cultura vai ingressar realmente como uma atividade econômica. Vejam bem. Na Espanha, na França, em alguns outros países, Portugal, por exemplo, a própria Alemanha, já pensam isso de uma maneira diferente. Eles pensam a economia criativa, a economia da cultura, e aí pouco se usa o termo indústria cultural, eles pensam na agregação de valor, né? O quanto a indústria pode se beneficiar de elementos, de produtos que vêm da cultura. Nisso se insere o que a professora aqui colocou, que é a questão da publicidade, da fotografia, do audiovisual, e aí entram setores até muito mais tradicionais. Entra o turismo, né? Entra a arquitetura, entra, enfim, são bens imateriais, mas que têm uma possibilidade de tangibilidade maior. É muito mais fácil de medir. Mas isso abre uma discussão enorme, porque ao entender a cultura como uma nova vertente, como um novo pilar para o desenvolvimento, novos mecanismos e novas formas de olhar esse campo precisam ser desenvolvidos. Quando nós pensamos na cultura como um agregador de valor a algo que já existe, isso requer também um novo olhar sobre velhas coisas que fazemos. Então se inventou no mundo o turismo cultural. Eu ouvi no mês passado em Barcelona, numa discussão muito interessante, que isso é uma invenção que não existe. Isso não existe, não tem termo, não sei, é o que é posto por Barcelona, que reinventa o mundo a partir de equipamentos culturais lá existentes e que se volta para atrair uma quantidade enorme de pessoas que vão consumir aquele produto, ou seja, está investindo profundamente na atividade de turismo. Essa é a agregação de valor. E aí quando a gente pensa, bom, mas esse mundo é tão global, como é que você vai pegar algo que existe ali em Barcelona, que existe, por exemplo, e aqui o nosso parceiro do Ministério falou, da Serra da Capivara, no Piauí, e que a Espanha está cheia de inscrições rupestres, né? Se a gente pega, por exemplo, Altamira, que é um lugar pequenininho, né? Onde lá tem inscrições fantásticas e que já foi utilizada para visitação. Era uma cultura disponível para ser consumida da forma mais primária possível. Isso não pode mais, porque isso degrada, isso na verdade faz com que essa galinha dos ovos de ouro seja quebrada. Então o que Barcelona está discutindo, e eu estou
estou dizendo Barcelona, mas uma rede interativa com as universidades, com os meios de criação, de formulação e de execução.